E se você conseguisse sobreviver a psicopatas mascarados, e agora fosse perseguido novamente por eles, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Maya tentando sobreviver e se vingar de psicopatas mascarados, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os maníacos mascarados em Os Estranhos capítulo 2. Após perder o seu namorado para um trio de mascarados sádicos e imprevisíveis, a Maya está prestes a descobrir que esses malucos não pretendem deixar pontas soltas. Logo no começo, nós vemos que uma das mascaradas que ataca os visitantes que passam por Vênus é a própria Shelly, a garçonete que se ofereceu para ajudar o casal quando o carro deles deu problema. E não é só isso, pois ela também era a jovem que ficou atormentando o casal perguntando a respeito da Tamara. Afinal, ela e os outros dois já finalizaram várias pessoas. E o mais bizarro disso é que a morte do Ryan representa apenas uma das quase 1.600 mortes que aconteceram em 2023 nos Estados Unidos, em que as vítimas foram finalizadas por completos estranhos que as escolheram aleatoriamente. Algum tempo depois, vemos a Maya sendo acordada no hospital pelo Dr. Tate e por uma enfermeira. Em seguida, o xerife Rodder e o assistente Tommy Walters aparecem na sala para fazer algumas perguntas para a jovem a respeito do ataque. O problema é que tudo que ela pode falar sobre os assassinos é que eles eram um trio de criminosos mascarados, sendo que as máscaras das duas mulheres eram de bonecas, e que além de terem uma caminhonete vermelha, eles pareciam estar fazendo uma espécie de ritual durante as mortes. Essa informação faz os agentes se olharem como se pensassem em algo, e percebendo isso, a Maya pergunta se esse tipo de crime já aconteceu antes. Só que no momento em que o Tommy ia explicar a situação, o Rodder manda ele ficar quieto e pergunta se a jovem se lembra de mais alguma coisa. Então a vítima conta que a mascarada falou sobre uma tal de Tamara e pergunta quem é essa Tamara, o que faz os policiais se encararem novamente. Mas antes que eles possam falar qualquer coisa, a enfermeira aparece ali dizendo que o Dr. Tate mandou os dois agentes deixarem a paciente descansar. Por isso, o xerife promete para a vítima que os mascarados serão presos e vai embora com o Walters. Após saírem do hospital, os policiais vão ao restaurante da Carol fazer uma boquinha. E enquanto estão ali, a Carol, que é a dona do restaurante, pergunta o que eles sabem sobre a morte do casal de viajantes. O estranho é que no momento em que o Walters revela que a Maya não morreu, todos ficam meio duvidosos e tentam confirmar se isso é realmente verdade. E quando os policiais confirmam a informação, uma jovem chamada Jasmine se aproxima, dizendo que na sua teoria, a culpada de tudo pode ter sido a própria Maya, que finalizou o namorado para ficar com o dinheiro do seguro de vida, ou simplesmente por ser má mesmo. Até porque nunca dá pra saber como o assassino se parece. Assim que a Jasmine fala isso, a Shelly dá uma boa encarada nela e se lembra da própria infância, quando ela estava na escolinha e uma garota idiota destruiu os castelinhos de areia que ela tinha feito. E nessa memória, é possível ver que a boneca de apoio emocional da Shelly, por assim dizer, né, tinha um rosto igualzinho ao da máscara que ela usa atualmente quando vai caçar suas vítimas. Paralelo a isso, a Maya está no hospital se lembrando dos momentos felizes que teve com o Ryan. E nessa hora, a enfermeira Danica aparece para entregar os remédios à paciente e checar como ela estava se sentindo. Aí, aproveitando a oportunidade, a Maya pergunta para a jovem quem é essa tal de Tamara. Ouvindo isso, a Danica fala que não conhece essa mulher, pois é apenas uma história de fantasma que é contada para pessoas que moram em Vênus, e que por isso, a garota não devia pensar muito nisso. Só que pouco depois da Danica sair do quarto, nós vemos que na quietude do hospital, uma das enfermeiras é finalizada sem que ninguém perceba, e quando fica sozinha outra vez, a Maya acaba dormindo e sonhando que está com o Ryan. Porém, esse sonho vira um pesadelo, no momento em que a figura do Ryan é substituída pelo espantalho, fazendo a coitada acordar na hora para garantir que não está em perigo. Nessa hora, a Maya recebe uma mensagem da sua irmã, avisando que apesar de ainda não ter conseguido chegar em Vênus para tirar a Maya dali, ela e seu marido estão vendo de contratar uma empresa médica privada, que vá até lá tirar a jovem e levar para Portland. Assim que a mensagem acaba, a Maya recebe uma ligação da Debbie, mas no momento em que atende, a internet do local é cortada, e a jovem escuta um dos enfermeiros sendo atacados por alguém no corredor. Isso faz ela entender que está em perigo, e por esse motivo, a garota não pensa duas vezes. Ela sai da cama, abre a porta com muito cuidado e olha em volta. Aí, confirmando que não tinha ninguém por perto, a Maya corre para a saída. O problema é que além da porta estar trancada, a energia do hospital também é desligada para piorar ainda mais a situação. Vendo isso, a Maya dá uma checada no celular para ver se tem sinal para ligar para a polícia. Porém, como não consegue nenhuma barrinha, ela começa a andar em silêncio pelos corredores, tentando ficar fora da visão do criminoso. Só que do nada, o espantalho aparece ao lado dela, conferindo os leitos, e acaba alertando a Maya, que sai correndo na hora para se esconder do assassino. Mas ela faz um pouco de barulho e entrega que está por perto, fazendo o mascarado ir conferir o quarto onde ela se escondeu. Por sorte, o espantalho não checa onde ela está, e a Maya consegue sair correndo para os corredores, onde encontra um elevador de serviço e se joga lá dentro para descer. E bem no momento em que a grade do elevador se fecha, a Shelly aparece do lado de fora. Ok, tava na cara que a Shelly era uma das assassinas, até porque ela era a única garota que sabia onde o casal estava passando a noite. Quer dizer, tinha mais algumas pessoas que ouviram a conversa deles na frente do restaurante, mas foi ela que levou os dois viajantes até o local, sem contar que ela sugeriu a cabana, o que parece ser um modus operandi para pegar viajantes. Aliás, pelo que deu pra ver até agora, além da Maya e do Ryan, esses três mascarados já finalizaram no mínimo outras 3 pessoas, 2 viajantes
garçonetes e uma enfermeira no hospital. E isso aí é no mínimo, né? Sendo assim, não faz sentido que as coisas ainda não tenham escalado para o nível estadual, pois a esse ponto, com tantas finalizações não resolvidas, a polícia estadual já estaria de olho nessa região há muito tempo, e provavelmente o FBI também seria avisado. Isso é claro, levando em conta que todas as finalizações e desaparecimentos foram reportados corretamente e colocados no sistema, pois várias pessoas de estados diferentes, sumindo em uma localidade, com certeza ativaria o radar dos federais. Porém, é aí que está o problema. Afinal, a polícia local não reportou esse tanto de casos não resolvidos, e nem se preocupou em pedir ajuda, o que indica que esse esquema é muito maior, e tem mais pessoas envolvidas do que apenas 3 mascarados. E como o xerife é o cabeça da cidade, é óbvio que ele está cobertando tudo, e evitando chamar a atenção da polícia federal e estadual. Afinal, o cara acabou de ir com um parceiro dele na lanchonete da cidade avisar que teve uma sobrevivente, e que ela está no hospital, quase como se ele quisesse que o responsável fosse lá terminar o serviço para não deixar pontas soltas. Isso só colaria se o cara estivesse planejando uma emboscada para os mascarados, o que definitivamente não é o caso. No mínimo, a Maya deveria ter pedido por um policial na porta do quarto dela a todo momento. Eu sei que se a polícia estiver metida nisso, não serviria pra muita coisa, mas pelo menos teria um corpo para ela pegar a arma depois que os mascarados finalizassem o cara de surpresa, já que é isso que sempre acontece com os oficiais em portas de quartos de hospitais. Por isso, e por tudo que vimos até agora, é bem seguro dizer que provavelmente tem um culto religioso bem sádico e grande operando dentro da cidade de Vênus, com pessoas até mesmo dentro da polícia, e dá até pra dizer que essa Jasmine também faz parte desse culto. Afinal, a primeira ação dela ao ouvir que a Maya sobreviveu foi tentar culpar a vítima, ou quem sabe pelo menos tirar toda a sua credibilidade, fazendo com quem até mesmo não faz parte do culto duvide das palavras dela caso tope com a garota. Pois vale lembrar que em cidades pequenas, essas lanchonetes geralmente são frequentadas por toda a população local, então ali é o antro da fofoca. Agora, falando sobre o ataque no hospital, será que a única pessoa em todo o prédio era a enfermeira que foi finalizada? Eu tenho que falar pra vocês, nada nessa sequência faz sentido, pois fora os médicos, enfermeiros e pacientes que deviam estar ali, é sério que não tem um policial segurando o perímetro e guardando todo o corredor do quarto da Maya? Isso é o básico do protocolo policial quando uma vítima consegue sobreviver a um ataque, até porque existe a chance de que os assassinos voltem para tentar finalizar o serviço. Foi por isso que eu comentei antes que a Maya deveria ter exigido por alguém fazendo a segurança ali. Isso só deixa ainda mais claro que o xerife, e talvez ainda mais policiais e até mesmo médicos, estão do lado do culto, e facilitaram a entrada dos criminosos. Uma coisa que a garota definitivamente poderia tentar fazer, já que ela está desarmada e sozinha, seria tentar ativar um alarme de incêndio, já que em hospitais, mesmo com quedas de energia, esses sistemas costumam ter um backup com bateria ou gerador, e continuam funcionando por um tempo. O alarme de incêndio ativaria luzes de emergência, destravaria portas magnéticas e obviamente faria barulho, o que ajudaria a garota camuflando os sons que ela faria andando pelo hospital. Sem contar que existem alguns telefones fixos na parede, que poderiam continuar funcionando mesmo sem energia, e valeria a pena tentar ligar para a emergência por eles. Alguns segundos depois, a Maya chega ao subsolo do prédio e sai do elevador sem perceber que deixou o celular para trás. Então ela começa a andar pelos corredores de serviço, para ver se encontra uma saída, mas tudo que ela vê é o espantalho vindo em sua direção. Por conta disso, a coitada dá no pé e se esconde entre alguns tanques de gás, mas como a alegria de pobre dura pouco, a idiota acaba fazendo barulho e chamando a atenção do mascarado, que obviamente vai em sua direção e a encontra. No entanto, a Maya é osso duro e joga um jato de gás no rosto do criminoso, deixando ele incapacitado por alguns segundos e conseguindo a chance perfeita para correr dali. Dessa forma, ela desce uma escada e entra no necrotério do hospital, onde vê 2 corpos em cima das mesas e mais alguns dentro do freezer. E como todas as portas do local estão trancadas, a coitada acaba tendo que se esconder dentro de uns compartimentos do freezer, e pro azar dela, ela escolhe justamente aquele que tem o corpo do Ryan. Pouco tempo depois, o espantalho entra no necrotério, checa os 2 corpos em cima das mesas para garantir que a Maya não se escondeu embaixo dos lençóis e começa a verificar as gavetas do freezer. O estranho é que na hora em que o assassino ia verificar o compartimento da Maya, ele para na frente da grade e fica olhando para a porta, como se soubesse que a jovem está ali. E antes que ela possa abrir, um dos funcionários do hospital aparece para limpar e vê o assassino pronto para agir. Por isso, o espantalho desiste de continuar verificando as gavetas, finaliza o zelador e depois vai embora levando o corpo da vítima. Vendo isso, a Maya olha pro Ryan e começa a chorar pensando em toda a injustiça que sofreu. Porém, ela sabe que não pode fraquejar e vaza do necrotério. Dessa forma, ela encontra a saída dos fundos do hospital e sai correndo pela rua sem perceber que o espantalho estava bem atrás dela. Alguns minutos depois, ela até tem a sorte de encontrar uma caminhonete estacionada na frente de uma casa. Só que infelizmente, a Maya não encontra a chave na parte de dentro e acaba tendo que invadir o quintal da residência para procurar pelas chaves, já que por algum motivo tem uma caixa de chaves ali mesmo do lado de fora. O problema é que enquanto a Maya procura pela chave do carro, uma mulher aparece por trás dela com uma arma e manda ela ficar parada. Mas como não tem tempo pra bobagem, a jovem diz que só precisa ligar para a polícia. O estranho é que bem no momento em que a mulher diz que o xerife não vai ajudá-la, a Shelly aparece do nada e finaliza a coitada com uma flechada. Então a Maya não perde tempo, pega a arma e atira na direção da mascarada sem perceber que ela já tinha ido embora. Por isso a jovem joga o revólver no chão e vai correndo pro estábulo, onde encontra um cantinho escuro e se esconde com um ancinho na mão. Após isso, a Shelly aparece ali com uma faca e começa a olhar em volta,
procurando pela sobrevivente. Assim que ela se aproxima de onde a vítima está escondida, a Maya enfia o ancinho na perna da assassina e vai correndo pra saída. Mas como os outros mascarados já tinham chegado ali, a coitada se tranca em um banheiro pequeno e tenta abrir a janela que está trancada. O problema é que o espantalho destrói um pedaço da porta com o machado e agarra o cabelo da coitada. Por isso ela arrebenta o próprio cabelo e se joga para fora da janela antes de sair correndo pela escuridão. Dessa forma, a garota consegue chegar até a estrada, onde entra na frente de um jeep que está passando bem nessa hora. E pra sorte dela, a motorista era a Danica, que estava junto com uma amiga ex-militar chamada Chris. Então a garota entra no carro para pegar uma carona e recebe uma jaqueta militar da Chris. Além disso, a Danica percebe que os pontos da Maya se abriram e se oferece para retocá-los, já que ela pode acabar indo de base por perda de sangue. Mas ao ver as portas do carro sendo trancadas, a Maya se desespera e pede para sair enquanto tenta quebrar a porta. Felizmente as mulheres conseguem acalmar a garota, dizendo que vão levá-la para casa. E além disso, a Danica também promete que vão resolver tudo no dia seguinte. No entanto, a Maya apenas finge que se acalmou e começa a observar tudo que tem no carro, esperando o melhor momento para escapar. E para isso ela até mesmo coloca um par de botas que tinha ali. Aí para deixar a coitada ainda mais paranoica, a Danica para do nada e sai do carro para encontrar dois caras que estavam no meio da rua na chuva. Nada suspeito, né? Então ela conversa um pouco com eles e explica o que tá acontecendo. Após isso, os jovens Gregory e Wayne entram no carro e sentam cada um de um lado da Maya, fazendo ela ficar ainda mais desconfiada desse grupo. Para piorar ainda mais, a pobrezinha sente que todos estão olhando para ela e vê a Chris usando uma faca de caça para cortar uma maçã. Fora isso, a Maya também vê que no pescoço do Gregory tem uma tatuagem de carinha feliz, o que aumenta sua paranoia e faz ela imaginar que todos ali estão com as máscaras dos criminosos. Bem nesse momento, a Maya vê a Chris deixando a faca no apoio do braço, então ela pega a faca, abre a tranca do carro e se joga para fora antes que qualquer um consiga reagir. Em seguida ela sai correndo e entra na floresta escura, despistando todos os jovens. Eles até tentam encontrá-la, no entanto não tem sucesso e voltam pro carro. Bom galera, esse é o tipo de filme que eu me seguro para não infartar de raiva quando eu assisto. Sério, tem coisa aqui que dá vontade de agredir fisicamente o cara que teve a ideia de fazer essas coisas, porque é simplesmente uma sucessão de coisas idiotas que fica difícil manter a calma. E eu vou ter que falar dessas atrocidades antes de falar de qualquer ideia aqui. Primeiro de tudo, como é que essa velha aqui tem apenas uma munição na porcaria do revólver? A véia tá tão confiante assim que ia resolver qualquer situação com uma bala. Se entra dois ladrões na casa dela e ela acerta um, o que ela faz com o outro? Isso que eu não estou falando que essa merda de revólver deve ter dado um choque na Maya depois que ela usou, né? Porque pra que você vai jogar um revólver fora? Sendo que é uma ótima ferramenta para ameaçar qualquer um que esteja te caçando. E se a porra do revólver travou depois de um tiro, por que essa mula não checou as munições em vez de jogar a arma fora como se fosse uma batata quente? Puta que pariu, né galera? Essas paradas me tiram do sério. E nem esquenta que vai ficar pior, porque logo depois de entrar no carro, essa mulher herdou os poderes do Flash, porque não tem explicação pra Maya simplesmente ter feito tudo que ela fez em questão de um segundo. E ninguém dentro do carro fez nada, ninguém reagiu. É humanamente impossível que ela tivesse conseguido pegar a faca na frente do carro, destravar a porta e pular por cima do cara do lado dela, sendo que a mulher estava sentada no meio dos malucos e com os pontos abertos. Nem se ela tivesse produzido toda a adrenalina do mundo, daria pra fazer isso. Fora a parte que a porcaria do carro tava em movimento, né? Essa pessoa aí, pra não falar outra coisa, iria se esbagaçar inteira no chão quando ela pulasse de um carro em movimento só de casaco e roupa do hospital. E eu tô cagando que falaram que era uma jaqueta militar. Ela podia estar com a roupa completa de um motociclista, que se ela pulasse errado, ela iria de base. Sem contar que ela rolou o morro abaixo, né? E acreditem em mim, vai piorar e vai piorar muito. Mas enfim, depois desse desabafo, vamos falar de outras coisas aqui, já que ela realmente pensou rápido ao se esconder dentro de uma gaveta do necrotério. O problema é que essa escolha não foi nem um pouco segura ou inteligente. Afinal, tudo que o espantalho precisaria fazer era checar todas as gavetas até encontrá-la, e isso imaginando que ele ainda não sabia onde ela estava, né? Até porque o cara ficou encarando a portinha da gaveta por um bom tempo, dando a entender que ele sabia de tudo, e não abriu justamente por puro sadismo. E se ele realmente tivesse aberto a porta, a Maya não teria a mínima chance de fugir ou de lutar, pois o espaço ali dentro é muito apertado para qualquer tipo de movimento mais amplo. Aliás, o espantalho podia até mesmo ter deixado a vida da coitada mais difícil do que já está, pois essas gavetas de necrotério geralmente ficam com a temperatura entre 2 a 4 graus, então se o assassino apenas ficasse do lado de fora, a Maya acabaria tendo hipotermia severa e rápida, ficando com a vida em risco e sofrendo bastante durante o processo, sem contar que ela poderia sofrer um ataque de pânico incontrolável e asfixia. Mas não para por aí, já que teoricamente as câmeras de refrigeração são fechadas e teriam oxigênio limitado, mas é óbvio que a armadura dessa garota não deixou nada disso acontecer e tinha uma gradezinha furada nessa. Já o zelador, ele entrou na sala na hora certa e ficou parado que nem um NPC esperando ser atacado pelo espantalho e criar um espaço para Maya fugir. Agora falando sobre a decisão da
Maya de invadir uma propriedade privada para roubar a chave de um carro. Bom, normalmente isso poderia até ser mais ou menos razoável devido ao perigo que ela estava enfrentando, mas é aquilo, né? A garota está numa zona rural nos Estados Unidos, invadindo um quintal no meio da noite. A chance dela levar um tiro é bem grande. E seria só um mesmo, né? Já que aquela véia tá com dó de comprar munição. E mesmo que as leis do Oregon sejam rígidas nessa questão, e o proprietário só tem o direito de atirar caso realmente se sinta ameaçado, eu acho que muita gente não ia confiar no diálogo nessa situação. E ainda existe o fato de que a Maya está em uma pequena cidade que claramente é corrupta, e não se importa muito em seguir as leis. Só que ela nunca deve ter largado o revólver no chão, afinal essa pode ser a sua melhor chance de conseguir sobreviver, e até mesmo se vingar. A escolha mais correta seria pegar a arma e correr para dentro da casa da mulher. Lá dentro ela poderia achar mais armas ou munição, fora que também poderia pegar alguma faca ou um telefone para pedir ajuda. E sobre a forma como ela lidou com esses conhecidos que encontrou na estrada, eu realmente acho que ela fez a escolha certa em esperar um momento para fugir do carro. Até porque nessa cidade é impossível saber quem se pode confiar, né? O problema só é que a situação era impossível para escapar daquele jeito, e ela deveria ter corrido assim que as mulheres pararam para conversar com os caras, já que aparentemente elas nem queriam saber por que a Maya fugiu do hospital, e praticamente trouxeram dois caras esquisitos para dentro do carro e deram uma desculpinha esfarrapada. Paralelo a isso, o xerife e o assistente estão rondando a região, quando de repente o Rodgers avista o caminhão vermelho que a Maya tinha descrito. Só que em vez de parar para investigar, ele garante que o Walters não viu o veículo e apenas segue em frente. Algum tempo depois, ao amanhecer, a Maya chega a um riacho, bebe um pouco d'água e rasga a própria roupa para dar uma olhada no ferimento na barriga. E como já era de se esperar, ela vê que a situação está terrível e pega o kit médico que estava no bolso da jaqueta da Chris. Nesse kit nada conveniente, ela encontra uma agulha com linha e um frasco de álcool. Aí com os equipamentos em mãos, a mulher vira o Rambo, desinfecta o ferimento, o que dói pra caramba, pega um pedaço de madeira para morder e começa a costurar o próprio corte, o que dói ainda mais, e faz a coitada chorar de dor. Apesar disso, o remendo dá certo, e ela consegue conter o sangramento. Após isso, ela continua andando pela floresta, seguindo a margem do rio, e acaba encontrando um carro velho e abandonado no meio do nada. Ao mesmo tempo, o espantalho vai até um celeiro abandonado e liberta algum tipo de animal grande. Mas sem saber disso, a Maya usa um isqueiro para fazer uma fogueira e se esquentar. Porém, quando ela estava começando a ficar um pouco mais alegre, a jovem escuta um ronco bem alto vindo de trás dela, e sai correndo o mais rápido que pode para se esconder dentro do carro abandonado. Aí depois do animal fazer alguns ataques contra o veículo, tudo fica em silêncio, dando a entender que ele foi embora. E a Maya aproveita esse momento para ver a faca que ficou perto da fogueira. O problema é que bem nessa hora, ela percebe que o animal entrou pelo porta-malas e estava destruindo o banco de trás para conseguir pegá-la. Por isso, ela não pensa duas vezes antes de abrir a porta e correr para pegar a faca. Só que logo atrás dela aparece um javali gigante e violento, que a derruba no chão e morde uma das suas pernas, parecendo que não come há vários dias. E após ser jogada para lá e para cá, a Maya se faz de morta para ver se o animal vai embora. Então o javali sobe em cima das costas dela, quase esmagando a coitada, e se afasta. No entanto, a Maya se move cedo demais e é atacada outra vez. Por sorte, ela consegue alcançar uma madeira em chamas e afastar o javali, dando a chance perfeita para ela pegar a faca e finalizar o animal com um golpe no pescoço. Só que foi mais o animal que se jogou em cima da faca. Mas vendo que o javali ainda estava vivo, a Maya o golpeia várias vezes na barriga para terminar o serviço e para descarregar um pouco da raiva também, né? Aí finalmente ela vai embora inteira. E aqui eu vou ter que parar para mais um desabafo, né, galera? Porque simplesmente não tem condições. Esse pessoal realmente tá querendo que eu acredite que essa mulher que tem 1,67 de altura e pesa uns 60 quilos molhada ia bater de frente com um javali de pelo menos 150 quilos. Sem contar que é sacanagem os caras colocarem um javali teleguiado para rastrear uma mulher no mato, né? Tão de brincadeira com a minha cara, né? Eu sei que os javalis têm um olfato bom, mas vocês estão me dizendo que o espantalho treinou um javali para perseguir as vítimas dele? Essa cena inteira parece simplesmente uma cópia descarada da parte do Regresso em que Leonardo DiCaprio briga com um urso e sai vivo. Detalhe que ele sai todo ferrado, como qualquer pessoa normal sairia em um encontro violento com um animal selvagem. O que me leva ao problema aqui, pois a Maya matou um javali que tinha mordido a perna dela e pisado em cima da garota. E ainda por cima, o bicho foi gentil o suficiente para rolar pro lado em vez de cair em cima dela e ficar impossível para ela sair de baixo. Aí depois de acabar o serviço, ela simplesmente saiu andando como se fosse uma terça-feira comum. E eu tô começando a achar que a entrevista de emprego dessa garota aí era para algum trabalho de mercenária, já que não tem sentido algum ela estar fazendo qualquer uma dessas coisas. Eu não estou falando que é impossível finalizar um bicho desses no mano a mano, mas temos que levar em conta que ela tomou uma facada uns dias atrás, abriu os pontos e pulou de um carro em movimento. No mínimo, aquelas mordidas iam fazer ela mancar, e com certeza a pisada do bicho nas costas dela poderia machucar as costelas e até mesmo o pulmão, mas com certeza a armadura que ela tá usando não deixou isso acontecer, né? E pra uma vegetariana, ela não mediu esforços para esbagaçar o bicho, hein? Pois depois do primeiro golpe, era só finalizar com um na cabeça. Mas não, né? Tinha que fazer o coitado do bicho sofrer. Mas enfim, depois dessa atrocidade que eu e você acabamos de ver, a Shelly chega ao lugar onde tudo aconteceu e vê o corpo sem vida do javali, o que faz ela se lembrar da sua infância, quando estava
estava em um pequeno cercado junto com um menino brincando com alguns javalis bebês. Só que enquanto os dois estão se divertindo, uma outra menininha passa por ali com as suas amigas, vê as duas crianças e cai de bicicleta fingindo que se machucou. Tudo isso para atrair a atenção do garoto, que vai correndo ajudá-la. Porém, a Shelly não fica nada feliz com isso e sai correndo por meio da floresta, onde encontra um ratinho e o finaliza com as próprias mãos, esmagando o coitado enquanto sorri. Paralelo a isso, o xerife e o Walter estão no restaurante da Carol, conversando sobre as buscas pela Maya na floresta, e como não encontram nada, o assistente sugere que relatem a moça como desaparecida e chamem o FBI. No entanto, o xerife explica que isso seria péssimo para os dois, afinal eles são caipiras e vão se ferrar se os federais começarem a procurar os documentos da delegacia, pois os dois já aliviaram algumas coisas para seus conhecidos. Voltando para a floresta, a Maya praticamente se arrasta pelas árvores, até chegar de volta ao Airbnb onde todo o pesadelo aconteceu, e ao chegar lá, ela começa a relembrar tudo o que passou, o que a esse ponto, eu já tô cagando pro que aconteceu. Por sorte, ela consegue manter a sua cabeça no lugar e se focar no presente. Então ela bebe um bom tanto de água da torneira e pega alguns biscoitos para comer. E antes de sair, ela também pega uma faca e o casaco do Ryan que estava em sua mochila, o que serve para continuar motivada e aquecida. Só que no momento em que ela está saindo, a coitada escuta alguém andando pela casa e o rende assim que se aproxima. Porém, antes que o cara seja golpeado, ele levanta as mãos e fala que não vai machucá-la. Então o Billy mostra que conhece a Maya e se apresenta como sendo um agente da Polícia Estadual do Oregon, que veio para essa cidade investigar a negligência que o xerife teve com as finalizações, que já vem ocorrendo há um bom tempo. Aí, vendo que finalmente encontrou alguém que pode confiar, a Maya pede pro cara tirar ela dali o mais rápido possível. Por isso, o Billy ajuda a garota a entrar no carro e leva a coitada para bem longe de Vênus. Só que não, né? Pois assim que ele ia entrar no veículo, a Shelly aparece do nada e o finaliza com uma flechada na cabeça. E vendo que as duas mascaradas estão se aproximando, a Maya liga o carro e dá o fora dali. O único problema é que antes que ela consiga fugir, a Shelly ainda acerta uma flechada no motor do carro e outra no vidro. Sinceramente, eu nem sei como é que ela recarregou tão rápido a besta, mas também a esse ponto aqui, dane-se, né? Então, depois de menos de 1 quilômetro, o carro começa a dar problema e para em frente a uma mansão. E como os mascarados ainda estão na sua cola, a Maya corre para a porta dessa casa e grita por socorro. Por sorte, um dos amigos da enfermeira aparece assim que ela desmaia. Ok, aqui ficou claro que o xerife está do lado dos criminosos. Então dá pra dizer que a única chance real da Maya de se dar bem nessa história seria fugindo de Vênus e contando ao FBI sobre tudo que viveu. Afinal, conversar com a polícia local só funcionaria se eles mandassem alguém honesto. E também não existe garantias de que esse culto existe apenas em Vênus. Vai ver as outras cidades pequenas que ficam pela região, também tem algumas células, né? Já falando sobre os curativos que ela fez em si mesma, isso foi com certeza algo incrível para alguém na situação dela. Porém, também foi muito improvável e até mesmo perigoso. Primeiro porque ela é uma garota normal, sem treinamento algum em qualquer tipo de técnica médica, de sobrevivência ou até mesmo de luta, que aumentaria sua resistência física e a dor. Ou seja, a única coisa que estava mantendo ela de pé era a adrenalina e a armadura do roteiro. Por isso, além do perigo que foi essa autocostura, já que as coisas poderiam ter dado errado e piorado ainda mais o ferimento, ainda existia a chance de que ela simplesmente desmaiasse por conta da dor. Até porque o corpo dela já está muito fraco e cansado em teoria, né? Pois na realidade nada se aplica a essa mulher. Sobre a luta do javali, eu já reclamei o que tinha que reclamar. Simplesmente é inconcebível pra mim que essa mulher esteja de pé. Porém, mesmo supondo que por um milagre ela não tenha morrido, a única forma que ela tinha de continuar viva, pelo menos por algum tempo, seria deitando-se em algum lugar e evitando fazer qualquer tipo de movimento brusco que pudesse piorar o seu ferimento, pois até mesmo uma caminhada já seria perigosa a essa altura. Aliás, eu não falei antes, mas apenas com base na aparência desse javali, dá pra chutar que ele deve ser um macho adulto dominante da espécie euroasiática, que é bem comum no Oregon. E esse aqui deve ter entre 150 a 200 quilos, o que significa que ele está no topo da categoria. Sendo assim, a verdade é que em qualquer cenário realista, a Maya teria morrido umas 50 vezes para esse animal, e seria o mesmo por Ryan ou pro próprio espantalho. Só a mordida que ela levou na perna já seria o bastante para causar lacerações profundas, e com certeza romperia seus músculos e vasos sanguíneos, causando hemorragia severa. E a pequena subida do animal nas costas da Maya muito provavelmente iria causar fraturas na coluna e nas costelas, até mesmo deixando-a asfixiada e com traumas nos pulmões ou nos órgãos abdominais. Só que o pensamento do roteirista é esse aqui, então vamos seguir. Mais tarde, a Maya acorda quase pelada, deitada em uma cama, então ela se levanta rapidamente e começa a procurar pela faca de caça, porém ela não consegue encontrá-la. A única coisa que a jovem vê é o seu próprio reflexo no espelho, mostrando o quão machucada e costurada a coitada está. E não foi tão costurada assim, né? Porque esse rombo na testa aí vai deixar cicatrizes. Por isso ela coloca suas roupas e sai de fininho no quarto para tentar fugir dessa casa desconhecida. Mas assim que ela chega na sala, o Gregory aparece do nada com uma garrafa de cerveja e começa a falar com a garota. Só que ao perceber que ela estava encarando a sua tatuagem, ele fala que muitos jovens por ali têm uma dessa, já que foi algo que fizeram em uma viagem na igreja. O problema é que além de falar isso, o cara também fala algumas coisas bem insinuosas, deixando claro que ele quer fazer mais do que só conversar. Isso assusta bastante a Maya, principalmente porque o
o idiota vai chegando cada vez mais perto. Por sorte, a Danica aparece ali com seus colegas e espanta o Gregory, que vai embora dizendo que só estava dando boas-vindas à novata. Após o cara sair de perto, a Chris explica que ele é um babaca assim com todo mundo, porque perdeu quase toda a fortuna que seus avós deixaram pra ele. Fora isso, a Chris também menciona que a Maya foi muito doida em se jogar de um carro em movimento, e a Danica decide levar a Maya de volta pro quarto pra descansar. Só que como a coitada está muito assustada, a enfermeira fala que encontrou o celular dela nos achados e perdidos do hospital e entrega pra jovem, que fica muito mais à vontade. Paralelo a isso, nós vemos o enfermeiro da empresa privada chegando no posto de gasolina da mecânica do Rudy para abastecer, e como não conhece a região direito, ele pergunta onde fica o endereço da casa do lago. Porém, na hora em que escuta isso, o Rudy aperta o cara para saber o motivo dele estar indo pra lá. Percebendo isso, o enfermeiro muda de assunto e apenas paga a gasolina. De volta à casa da Danica, a Maya está no quarto trocando algumas mensagens com a irmã e descobre que a ambulância particular já está chegando para levá-la embora. Mas nesse momento, o Gregory entra com tudo no quarto, segurando uma faca, e pega a bainha que estava na gaveta. Após fazer isso, ele se vira pra Maya, que está bem assustada, e pergunta o que ela pensou quando foi atacada e o que vai fazer a respeito disso. Em resposta, a jovem fala que pensou sobre o pouco tempo que tinha sobrando e que no momento seu único pensamento é se vingar. O mais interessante é que enquanto faz isso, a Maya também olha bem pro Gregory e começa a perceber que tem várias semelhanças com o espantalho. E ouvindo isso, o Gregory fala que ela é muito sortuda, afinal de todas as quase 15 vítimas, ela foi a única que sobreviveu. Aí enquanto a Maya pergunta o motivo dos ataques, deixando claro que já entendeu que ele é o assassino, o cara apenas diz que não precisa de um motivo e sai do quarto ao ouvir a Danica chamando por ele. Assim que ele vai embora, a Maya fecha a porta e coloca a escrivaninha atrás dela, por garantia. Então ela olha pro celular e vê a mensagem da irmã dizendo que o enfermeiro já ia chegar. Além disso, ela também encontra uma tesoura jogada perto da porta do guarda-roupa e vê que do lado de fora da casa, a Danica estava discutindo com o Gregory, dizendo para ela deixar a Maya em paz. E como não se importa com esse assunto, o cara apenas vai embora de carro. O maior problema de tudo isso é que a Maya vai tentar mandar uma mensagem para a irmã e descobre que o sinal foi cortado. Então ela escuta alguém se aproximando e vê a Dollface tentando entrar no quarto, o que faz a Maya se jogar contra a porta para impedir a assassina de entrar. Só que a situação piora ainda mais quando a outra mascarada aparece atrás da Maya e começa a cantar uma canção de ninar. Ouvindo isso, a sobrevivente enfia a tesoura no ombro da criminosa e se tranca no banheiro do quarto. O bizarro é que enquanto a Maya tenta achar uma forma de escapar, ela escuta as mascaradas indo embora e tudo fica em silêncio. Então ela confirma que não tem mais ninguém no quarto e sai andando de fininho pelos corredores da casa, chegando até a sala de estar, onde vê que as garotas foram finalizadas brutalmente. O que ela não sabia é que a Shelly estava observando tudo de longe. Aí pensando que deve estar sozinha na casa, a Maya vai pro lado de fora e tropeça no cadáver do enfermeiro particular. Mas como a ambulância ainda está ali, a garota vai correndo e entra querendo dar o fora desse lugar maldito. O problema é que ali dentro, ela também é atacada por uma mascarada, o que faz as duas entrarem em um x1 sincero, até que a Maya simplesmente enfia a tesoura no ouvido da mascarada. E antes que ela possa pensar sobre o que fez, o espantalho começa a quebrar o vidro do veículo. Por isso, ela assume a direção e vaza dali o mais rápido possível. Só que a Dollface ainda não estava morta, e aparece do nada por trás da Maya, sufocando a coitada com um cinto de segurança. Aí vendo que não ia conseguir se soltar, a Maya aperta o cinto e joga a ambulância contra algumas madeiras que tinham na estrada, tombando o veículo. Após isso, ela sai da ambulância toda capenga e vai em direção ao corpo da Dollface, que tinha caído na estrada. Mas na hora em que ela ia retirar a máscara e ver quem era a assassina, a Maya escuta o barulho de uma caminhonete chegando e corre para se esconder entre as árvores para observar tudo. Aí o espantalho e a outra Dollface aparecem no local, e o assassino confirma a morte da comparsa e retira sua máscara, revelando que era a Shelly. E ao ver que a jovem realmente bateu as botas, o espantalho começa a relembrar sua infância. Nessa lembrança, a Shelly está se balançando sozinha, quando de repente, vê o menino que ela gosta batendo na porta de uma casinha que tinha no parquinho, e perguntando se a Tamara estava ali. Assim que ele faz isso, a garota sai de dentro da casinha e dá um selinho nele, deixando o menino completamente em choque, e a Shelly cheia de raiva. Mas como não percebe nada disso, a Tamara entra novamente na casinha e pede pro garoto bater na porta, e alguém realmente bate. O problema é que na hora em que a Tamara abre a porta, a Shelly ataca ela com uma pedra e a finaliza com vários golpes. O menino vê tudo isso de lado e não parece ficar assustado. Na verdade, ele se senta ao lado da Shelly, faz uma carinha com o sangue da Tamara e os dois ficam de mão dadas, enquanto dão risada. E é óbvio que essa porcaria faz questão de mostrar cenas do próximo filme, como se tivesse gente ansiosa por mais disso. Pelo jeito, nós vemos rituais de iniciação dos mascarados, e a Maya amarrada no meio dos mascarados enquanto eles fazem novas vítimas, além do que parece ser alguns flashbacks. Bom, mesmo que na superfície a Maya parecia estar em algum lugar seguro, já que recebeu tratamento e foi colocada em um quarto para descansar, ela nunca deveria ter confiado 100% nessas pessoas, e saído imediatamente dali, o que foi o que ela tentou fazer. Porém, o maior erro dela foi tentar sair por dentro da casa, fazendo com que ela pudesse ser vista, e até mesmo, quem sabe, alertando os assassinos ou seus comparsas, pois esse Gregory é extremamente suspeito. A melhor escolha aqui, mesmo com todos os seus ferimentos,
olhos, que aliás parecem nem existir, já que ela anda normalmente e tá com um buraco na testa que não parece nem um pouco natural, era ela sair pela janela e evitar ser vista pelos outros. Dessa forma, todo mundo, incluindo os mascarados, ainda achariam que ela estava deitada no quarto. Assim, a garota poderia se esgueirar de fininho pela floresta, ou até mesmo roubar um carro e meter o pé dali o mais rápido possível. Porém, eu ainda escolheria escapar pela floresta, até chegar à rodovia estadual e só aí pedir ajuda, pois se ela tentasse escapar de carro, o xerife poderia pará-la e acabar com os planos de fuga. Além disso, os caras tentaram mostrar uma caminhonete parecida na mecânica, para talvez plantar a ideia de que o espantalho é o mecânico, mas as caminhonetes são de cores e modelos diferentes. Outra coisa é que aquelas garotas finalizadas na casa que a Maya estava não faz muito sentido. Além de tudo ter sido feito extremamente rápido, pode ser que tudo isso seja fake e elas façam parte desse culto. Ou também não, né? Já que nada faz sentido nesse filme. Sobre as notas, apesar de todos os feitos da Maya, tudo ficou extremamente forçado. Depois que ela pulou do carro em movimento, a minha atenção pulou fora junto. Aí depois teve aquele javali. Só de lembrar eu fico com raiva. Eu vou dar nota 0 pra ela nesse filme, só por causa dessas cenas malditas. O restante dos personagens eu literalmente tô cagando pra eles. Nenhum é relevante o suficiente pra receber uma nota. No fim, a minha vontade é que a cópia original do terceiro filme pegue fogo e nunca veja a luz do dia, mas dificilmente esse desejo vai se concretizar. Fala galera, esse foi Como Derrotar os Estranhos capítulo 2. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você recebesse um presente misterioso na sua casa e descobrisse que o objetivo dele é acabar com a sua vida, o que você faria? Quer saber se essa garota vai conseguir sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, se você ver um javali no mato, se esconda. Não tente fazer igual a Maya, senão você vai de base.